Estados Unidos vão instalar uma nova base militar no território da Síria, um dos países mais importantes do Oriente Médio e que historicamente é alinhado com os interesses russos. Vai lembrar que Líbano, Irã e Israel estão envolvidos nessa polêmica. Falar um pouquinho também sobre a Polônia, que está treinando 400 mil civis para uma guerra contra a Rússia. Com certeza é o país que mais aumenta os seus investimentos no setor militar, enquanto uma figura importante da Rússia simplesmente desapareceu nos últimos dias. Sergei Lavrov, o homem do não, o ministro das Relações Exteriores. Onde que ele foi parar, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre a Smotrich, que é o ministro das Finanças de Israel, que propõe uma reocupação do território de Israel com judeus espalhados pelo mundo, entender exatamente o contexto em que isso está acontecendo, enquanto a COP30 prestes a iniciar, tem alguns pontos bem importantes do Brasil que garante que essa vai ser a COP decisiva e, geopoliticamente falando, a não presença dos Estados Unidos e uma forte presença dos chineses. Enquanto isso, Lula manifesta solidariedade a Nicolás Maduro e garante participação em uma cúpula para defender a Venezuela. Vamos tentar explicar como que isso pode impactar até mesmo nas relações com Donald Trump, enquanto a Venezuela lança e reforça a presença de um aplicativo para você denunciar pessoas que possam estar colaborando com o fascismo internacional. Isso está sendo visto, claro, pela oposição, como uma espécie de censura contra opositores. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a soltura de Jeanine Áñez, uma grande liderança, uma grande opositora na vida política da Bolívia, do MAS, o partido de esquerda. O que será que significa, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você, nesse momento de instabilidade econômica, tudo tal, eu acho super importante diversificar suas moedas. Eu, por exemplo, tenho ali minha conta de dólar, tudo tal, e a Nômade, ela praticamente paga para que você consiga fazer isso. A Nômade já tem as melhores taxas do mercado, é a maior e melhor do Brasil, com mais de 3,5 milhões de usuários, que no simples toque ali, galera, do celular, já consegue montar suas posições. Está oferecendo para você, na sua primeira conversão cambial, 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se o dólar está sendo comercializado a 5,35, você vai pagar 5,20 por meio de cashback que eles vão disponibilizar na sua conta. Claro que vale para a primeira conversão cambial. É um presente que a Nômade está te dando para você montar suas posições. A Nômade aceita em mais de 180 países. Então, para viagens internacionais, eu acho que vale muito mais a pena do que usar cartão de crédito, com as tarifas, taxas inerentes. Além do que você nem sabe qual preço do dólar você vai pagar. Com a Nômade, você consegue comprar antecipadamente. E o aplicativo é sensacional, com uma série de benefícios, galera, de verdade, tá? É gratuito, vai lá e baixa, veja por você mesmo quais são os benefícios inerentes de ter a Nômade. Eu, por exemplo, adoro o Nômade Explore, que é o cartão de crédito que você pode ter acesso, para mim, o melhor cartão de crédito do Brasil. Você vai utilizando, aqui no Brasil mesmo, tá? Pô, galera, já tem que gastar, né, com alimentação, com roupa, tudo tal. Você vai colocando ali no cartão de crédito, você ganha pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços. Você tem acesso a cashback das suas utilizações em dólar para montar suas posições, além de ter o benefício do Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, também para suas viagens internacionais. Então usa o cupom Ricardo15 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto, galera! Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, os americanos, por meio da Reuters, a Reuters ouvindo 8 pessoas, eles foram bem precisos ali no número, né? 8 informantes deram conta que sim, os Estados Unidos vai instalar uma nova base militar no território da Síria. E eu falo nova porque os americanos já têm uma presença militar no nordeste da Síria, o contexto geopolítico um pouco diferente. Os americanos instalaram aquela base militar com a prerrogativa de proteger, entre aspas, os curdos da região. A gente sabe que a Síria é um território super estratégico que durante muito tempo foi um grande aliado dos iranianos. O Irã, ele lidera o que ele mesmo denomina, né, o chamado eixo da resistência do Oriente Médio, que são grupos, países, enfim, que atuam contra Israel e contra os Estados Unidos. E o Irã era um país mesmo consolidado, reconhecido pela comunidade internacional, liderado pelo Bashar al-Assad, que fazia toda essa coordenação. Então, reuniões do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis, dos iranianos, acontecia, por exemplo, em Damasco, enfim, né, nas regiões próximas.
Tradicionalmente, a Síria sempre foi aliada dos russos, desde Hafez al-Assad, que era o pai do Bashar al-Assad, tinha ligações com a União Soviética, e claro que o Bashar al-Assad também, mas esse ano tivemos transformações políticas. O HTS, antiga Frente al-Nusra, uma dissidência da Al-Qaeda, conseguiu tomar o poder e expulsou rapidamente o Bashar al-Assad. O al-Julani, ele vem tentando que essa nova liderança, que inclusive antigamente, né, pregava lá o ódio contra os Estados Unidos, tudo tal, tudo que a gente sabe, né, que a al-Nusra ou o seu grupo formador, entre aspas, ali, né, pregava, o al-Julani, ele vem tentando se ocidentalizar. Quando você vê até a própria figura dele, né, então ele deixa a barba um pouco mais cintinha, não usa mais roupas que fazem referência à religião islâmica, ele prometeu, junto à União Europeia, junto aos Estados Unidos, um respeito às várias etnias, várias religiões. Não é exatamente isso que está acontecendo, né? Perseguições contra alauítas, contra os drusos, enfim, mas isso é papo para outro momento. Mas é fato que ele vem tentando se ocidentalizar. O Trump já teve uma reunião com ele com mediação da Arábia Saudita e agora, galera, vai ter uma nova reunião que vai acontecer na segunda-feira. O al-Julani vai ser recebido na Casa Branca. E muito possivelmente o tema que vai ser tratado são, primeiro, a gente sabe que a Rússia era uma grande aliada do Bashar al-Assad, o Putin recentemente se encontrou com o al-Julani e não houve exatamente uma definição do que vai ser feito com as bases militares que a Rússia tem no território da Síria. A base de Tartus ali na região do Mediterrâneo e também a base de Memim, que é uma base militar, também ali com forte empoderamento, forte presença dos russos. E aí, essas bases vão continuar? O alinhamento da Síria vai continuar próximo da Rússia, inclusive do ponto de vista militar? É uma das questões que ficam. Outro ponto importante. Por mais que a Síria esteja tentando se ocidentalizar, é fato que o Ocidente já tem um grande aliado na região, que é o território que é Israel. Israel tem problemas históricos com a Síria. Desde a Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, Israel dominou a região das colinas do Golã, que é uma região importante por ser a nascente do Rio Jordão e, historicamente, por ser território da Síria. E aí, vai continuar com o território de Israel? Lembrando que Israel, quando al-Julani tomou o poder, até invadiu um pouco mais o território da Síria, alegando que não dava para confiar em uma figura que, a questão de 10 anos atrás, era uma dissidência da Al-Qaeda. Então, não, a gente não confia muito que ele vai ser um governo, né, democrático e vai respeitar Israel, tudo tal. Outros pontos. Israel tem um grupo na Síria, que são os drusos, que Israel fala que está sendo perseguido, com a anuência do governo al-Julani. Inclusive, já ameaçou muitas vezes o governo al-Julani de uma possível incursão, invasão, tal, para proteger os drusos na região. E aí, vai ter algum tipo de pacificação, proteção contra os drusos? Tudo isso vai ser negociado. Então, a ideia, muito possivelmente, é formar uma espécie de zona desmilitarizada entre Israel e a Síria para conseguir coordenar uma aliança com esses dois países. A Síria é um país importante na produção de algumas produções agrícolas, tem bastante petróleo. Geopoliticamente falando, está meio que no centro do Oriente Médio. Então, futuras rotas de gasodutos, oleodutos passariam pela Síria. É um país estrategicamente importante porque coordenava esse chamado eixo da resistência, pelo menos do ponto de vista territorial, e a Síria também faz fronteira com o Líbano que faz fronteira com Israel. E Israel, na semana passada, por exemplo, fez uma incursão no sul do Líbano, até eliminando, né, uma figura, um funcionário municipal ali do sul do Líbano, e o Hezbollah atua naquelas posições. O governo libanês falou que respeita o cessar-fogo, desde Israel respeite também. Só que Israel fala que não pode respeitar porque o Hezbollah está voltando a se mobilizar. O próprio Hezbollah falou que respeita o cessar-fogo, mas como Israel ataca, também vai começar a pegar em armas para desmobilizar Israel. O governo libanês estava tentando afastar a influência do Hezbollah, até para garantir um cessar-fogo. O Líbano fala que como Israel não respeita, o Hezbollah naturalmente vai ganhar força. Então o Trump ele vai ter um baita problema aí nas mãos, que vai ser conseguir instalar essa base militar muito possivelmente ali no sudoeste do território da Síria, próximo de Damasco, para conseguir estabelecer mais militares numa região super estratégica e garantir algum tipo de paz, de estabilidade regional. A Síria faz fronteira com a Turquia, que é um país super importante também, convenhamos, tem fronteira com o Líbano e tem negociações, vamos colocar assim, né, tanto com o território de Israel, como também um afastamento geopolítico do Irã.
Claro, galera, que isso vai ser motivo de preocupação para a Rússia, porque percebam como Rússia e principalmente o Irã perdeu muito nesse ano. Não só por conta da Guerra dos 12 Dias, o ataque às instalações nucleares, mas os Houthis eles foram atacados, o Hamas foi atacado, a Jihad Islâmica foi atacado, o Hezbollah foi atacado, o Bashar al-Assad saiu do poder. Cara, isso representou um baita problemaço para o Irã, né? Porque os seus aliados ali regionais foram todos combatidos ou por Israel ou pelos Estados Unidos. Além disso, cara, partindo mais para o continente europeu, tivemos problemas, ou pelo menos, né, uma apresentação por parte do governo da Polônia de um plano ousado. Aliás, a Polônia é o país dos planos ousados, pelo menos do ponto de vista militar. A Polônia fala que para os próximos anos vai ter mais tanques do que a Alemanha, França e Itália somados. Hoje a Polônia já é o país que mais gasta porcentagem do seu PIB em defesa, percentualmente falando, claro, né? A Polônia já é a terceira maior força militar da OTAN, com 216 mil militares, e pretende expandir em 1/3 nos próximos anos, e a gente está falando de um país que está gastando demais e até conscientizando a população da necessidade de se preparar para um conflito. Recentemente, a gente teve o que a Polônia chamou de invasões de drones nos seus territórios. Algumas vezes o espaço aéreo da Polônia também foi violado, segundo o próprio governo polonês, e a Polônia está instituindo na educação básica aula de tiro para preparar, inclusive, os jovens para uma possível guerra. A Polônia, ela era um dos centros mais importantes durante a Guerra Fria do lado socialista da força. A aliança militar soviética chamava Pacto de Varsóvia, não é à toa, né? Varsóvia é a capital da Polônia. Então a Polônia, eu diria hoje que tem uma grande inimizade, inclusive com os russos, né? O Donald Tusk e tal, não curte muito o Vladimir Putin, vamos colocar assim. E até sabendo que uma possível incursão, uma possível guerra, a Polônia seria uma das linhas de frente no corredor Suwałk e tal, a Polônia está anunciando o seu programa chamado Em Prontidão. A ideia do governo é fazer um curso de segurança, treinamento de sobrevivência, instruções médicas e cibersegurança. Inicialmente com 100 mil pessoas, até o final do ano, 400 mil civis. A ideia do Donald Tusk é preparar a população para um eventual conflito e montar um exército qualificado de reservistas caso haja algum tipo de necessidade. Tá? Lembrando, galera, que a Polônia tem também, né, uma parcela importante de uma resistência, vamos colocar assim, de um possível avanço russo, e é um dos países que tenta idealizar aquela ideia do muro de drones, que convenhamos que a OTAN não comprou muito essa ideia, né? Mas a Polônia, com certeza, é um país que está se preparando para um eventual conflito com os russos. Enquanto isso, eu trouxe para vocês informações já na semana passada, não, mentira, há uns 3, 4 dias. Por isso que é importante você, faça sua inscrição, hein? Acompanhe aqui os vídeos diários, que eu sempre te deixo bem informado, separando ali opinião, informação e especulação. E nesse caso, vamos para o campo já saindo da especulação e indo para o campo da informação. O Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, figura super importante no governo russo e que é conhecido pelo Ocidente por ser um homem de difícil negociação, tal. Ele até recebeu o apelido de o homem do não, porque ele sempre nega as reivindicações dos Estados Unidos, do Ocidente. Foi o responsável por tentar mediar junto com Marco Rubio uma aproximação entre Estados Unidos e Rússia, né, para saber fazer algum tipo de acordo ali militar na guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe que tinha uma reunião marcada na Hungria, ela foi desmarcada. E aí o Trump começou a falar que estava decepcionado, que poderia vender mísseis, equipamentos para a Ucrânia, porque não percebe a Rússia disposta a fazer um acordo de paz. E segundo o que a mídia vem colocando, foi porque o Sergei Lavrov, ele foi muito radical nas suas reivindicações, colocando para o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que a Rússia não abria mão da ideia de conquistar completamente o território de Donbass, que os ativos russos teriam que ser descongelados, os fins das sanções e praticamente todas as reivindicações desde o início do conflito. Desde o início da guerra, a Rússia pede exatamente a mesma coisa. Por ter se mostrado pouco flexível, o Ocidente desistiu de negociar e isso até abriu margem, né, para algum tipo de união maior ali dos Estados Unidos frente à Ucrânia. Claro que pode ser uma tática de negociação do Trump também, pressionar o governo russo, ainda mais com as sanções que foram impostas. A Lukoil, a Rosneft, por exemplo, que são empresas petrolíferas. Inclusive, segundo informações da Reuters, a exportação de petróleo da Rússia nesse mês já gerou 30% menos de receita.
tanto por conta das sanções, país buscando diversificar mercados para depender menos dos russos, caso as sanções realmente entrem, né, em vigor, tanto por conta do preço, da redução do preço do petróleo, que aí não tem muito a ver com a Rússia, né, tem mais a ver com a questão da commodity do mercado internacional. Mas o fato é que a Rússia está sofrendo, talvez quisesse um pouco mais de negociação. De repente, a gente teve o Sergei Lavrov cometendo, entre aspas, essa mancada, ele sendo afastado. Ele não estava, por exemplo, na reunião que eu falei ontem para vocês, que falava sobre testes nucleares. A Rússia retomar os testes nucleares como uma resposta ao que o Trump tinha colocado também, que os americanos iam retomar os seus testes. O Sergei Lavrov, por exemplo, não é mais o chefe da delegação russa que vai participar do G20, na África do Sul. O Sergei Lavrov não dá uma declaração pública desde finalzinho de outubro. Cara, convenhamos que estamos no começo de novembro, mas tem praticamente uma semana já. Para o homem que falava todos os dias, então já se começa a especular que o Putin pode ter ficado um pouco chateado com esse não muito contundente, com uma postura de não negociador que afastou os americanos e também afastado provisoriamente o Sergei Lavrov das suas funções enquanto ministro das Relações Exteriores. Além disso, cara, Smotrich, Israel como um todo demonstrou algumas preocupações da cidade que tem a maior comunidade judaica fora de Israel, que é o território de Nova York, ter eleito o Zohran Mamdani. Até porque ele teve durante todo o seu processo eleitoral um discurso muito enfático. Não exatamente contra Israel, não é que ele é contra a formação do Estado de Israel. Inclusive ele criticou o 7 de outubro, ele fala que ele não defende o Hamas, mas ele critica a postura que o governo, não que o Estado, né, mas que o governo de Israel vem tendo na condução da guerra em Gaza. Isso levanta, claro, suspeitas, né? Que, então vai ter uma tensão social, uma tensão religiosa em Nova York, porque temos uma comunidade judaica acima de 1 milhão de pessoas, tal. Israel convocou todos aqueles judeus que não se sintam satisfeitos em morar em Nova York, que vão em direção a Israel. Inclusive Smotrich, que é o ministro das Finanças e figura forte no governo, e polêmica também. Declarações que o povo palestino não é um povo, que tem que fazer uma anexação da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que ele não concorda com o cessar-fogo com o Hamas, dentre outras declarações. O Smotrich, ele ofereceu ofertou um plano. Israelenses, na verdade, né? Judeus que estão espalhados pelo mundo, venham para Israel. A gente oferece para você incentivos fiscais de 0% de imposto até 2027, 10% de imposto de renda em 2028, 20% em 2029 e 30% em 2030. Ou seja, em curto prazo, você que queira se mudar para Israel e seja judeu, claro, vai ter isenção fiscal. E por que isso acontece? Isso é um ponto importante, tá? Claro que militarmente, geopoliticamente, Israel é muito mais poderoso que os palestinos. Mas os palestinos têm algo que pode complicar um pouco a vida de Israel nos próximos anos. Filhos, pessoas, contingente populacional. Israel é um país desenvolvido e todo país urbanizado passa por uma queda da taxa de natalidade. A tendência é que a queda da taxa de natalidade tenha uma redução do crescimento vegetativo e um envelhecimento populacional. Os palestinos não. Os palestinos têm uma taxa de natalidade maior. Geralmente a média de idade, inclusive, de um palestino é muito menor, né, do que a média de idade de um israelense, e a taxa de natalidade é muito mais alta. Ou seja, até do ponto de vista demográfico, pode ser que no futuro os palestinos consigam dominar a região do rio ao mar, né? Enfim, acho que é difícil, né? Mas a ideia é que há muito mais população palestina do que de judeus. Então, esse plano de reocupação do território de Israel tem a ver, claro, com uma proteção do judeu, segundo o Smotrich, mas também uma tentativa de não perder demograficamente toda aquela região disputada entre palestinos e israelenses. Além disso, cara, a COP30 está para começar. Finalmente, né? Envolto em várias polêmicas, Belém, falta de infraestrutura. Eu tava lendo, né, que um cafezinho, uma coxinha, galera, tá saindo por volta de 25, 30 reais. Quem fica abismado com isso é porque nunca foi no aeroporto de Congonhas, né? Mora em São Paulo, galera. Quem mora em São Paulo vai entender o que eu tô falando, né? Mas é mais ou menos essa ideia mesmo, galera. Eles têm superfaturamento ali, né? Dos hotéis e tal, de serviços sendo oferecidos. Independente dessas questões que a gente já analisou aqui no canal, eu acho importante, galera, ressaltar qual é o objetivo dessa COP. A COP, a Conferência entre as Partes, são reuniões periódicas que acontecem para discutir temas relacionados, claro, à preservação ambiental, meio ambiente, combate às mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, dentre outras questões. O Brasil coloca essa COP30 como o ponto de virada.
Já falei para vocês também que a COP que aconteceu em Glasgow, que a COP que aconteceu em Baku, cara, todas as COPs falam quase a mesma coisa. Mas enfim, né, dessa vez vamos ver se dá certo. A ideia é falar, se a gente não conseguir mudar agora, a gente não cumpre a meta. O Acordo de Paris, assinado em 2015, ele fala de um aumento de no máximo 1,5 grau, na verdade, um aumento de 1,5 grau, né, deveria ser o ideal, no máximo 2 graus, porque aí senão seria o ponto de não retorno, ou seja, não tem muito mais o que fazer, o desastre climático, ambiental, ele já é inevitável. E para isso o Brasil, ele está tentando fazer um fundo, que vai ser uma coisa que, se fato der certo, bem interessante, né? Um fundo de 1,3 trilhão em adaptação às mudanças climáticas, transição energética e também sistemas alimentares. É um plano ousado. O Brasil fala que não adianta você tentar convencer, sei lá, Nigéria, Serra Leoa, Etiópia, etc., a mudar os seus padrões de consumo se existe miséria nesses países. Então, os países desenvolvidos têm que assumir uma certa responsabilidade histórica pelo que eles já fizeram no futuro, no passado, tanto do ponto de vista ambiental, político, geopolítico e econômico, e investir para que os países em desenvolvimento consigam praticar essas práticas mais sustentáveis, de não comprometer as gerações futuras. Além disso, o Brasil deve anunciar, não confirmar porque não está em pauta, mas anunciar uma proposta que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Inicialmente, 74 países já demonstraram interesses e a ideia é criar uma espécie de sistema internacional de pagamento para países que mantenham as suas florestas em pé, países tropicais. O Banco Mundial, ele administraria 125 bilhões de dólares e faria investimentos. Esses investimentos teriam rendimentos, claro, e os rendimentos desses investimentos iriam para países tropicais, geralmente países mais pobres, que preservassem e impedissem o aumento de desmatamento da sua floresta, alegando que a floresta é um sumidor de carbono, ajuda a manutenção da biodiversidade e tudo tal. O Brasil já investiu 1 bilhão e falou que existem países muito interessados em fazer isso. A COP possivelmente deve ser esse espaço. Lembrando que os Estados Unidos não estão comparecendo à COP30, o que, claro, perde bastante representatividade, porque os Estados Unidos é o segundo país que mais emite os gases de efeito estufa para a atmosfera. E, claro, né, galera, assim, perde porque é um país importante. Mas a China, que é o país que mais emite, aparentemente está interessada. A gente teve, por exemplo, o ministro colocando que ele deseja, inclusive, uma livre negociação dos chamados produtos verdes, uma queda das barreiras alfandegárias, para tentar incentivar que esse tipo de produto seja comercializado pelo mundo. A China hoje é o país que mais investe em fontes limpas e alternativas de energia, mas também é o país que mais emite gases de efeito estufa para a atmosfera. Mais uma vez, mostro para vocês. Não acho que a China seja a boazinha da história, não existe bonzinho. Mas percebam que existe um certo isolamento geopolítico do governo Trump, saindo de acordos ambientais, acordos econômicos, e a China se vendendo como a razoável da história. É claro que isso traz implicações geopolíticas. Além disso, o Lula também manifestou que ele vai participar da cúpula da CELAC, da América Latina e dos países do Caribe, e com a União Europeia. Essa cúpula, o Brasil fala que vai ter como principal objetivo, pelo menos o objetivo do Brasil, que é coordenar um apoio à Venezuela. E aqui, cara, palavras do governo brasileiro. Não é apoio exatamente a Nicolás Maduro, mas sim a Venezuela. Se você acha que isso pode ser dissociado, beleza, né? Qual que é a ideia do Brasil? Isso Mauro Vieira colocando, tá? O que o Brasil vai fazer é um apoio, uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse que é a posição da nossa política externa, de que a América Latina é uma região de cooperação e de paz. Ou seja, o Brasil ele vai defender que todas essas propostas, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem ali o seu porta-aviões Gerald Ford, que vai chegar à América Latina muito possivelmente nesse final de semana. A gente teve os americanos divulgando fotos de exercícios militares acontecendo e tal. Óbvio, né, galera? Com uma espécie de provocação. Ó, estamos chegando, hein? Estamos viajando aqui a 30 nós, mais ou menos ali 55 km por hora, que é a velocidade máxima. Vamos chegar, claro que com objetivos militares. O próprio New York Times, coloquei para vocês ontem, falou que já existem 3 propostas sobre a mesa do Trump e que algum tipo de ação militar deve acontecer em um futuro próximo. O Brasil vai se posicionar e defender que não haja ingerência na América Latina. E aí, pessoal, você concorda com a postura brasileira? Lembrando que eu acho que são coisas diferentes. Você pode não gostar ou não concordar com o governo Maduro e considerar como uma ditadura e, ao mesmo tempo, não defender uma intervenção dos Estados Unidos na região.
ou você pode discordar do Maduro e defender essa intervenção. E aí, pessoal, qual que é a sua posição, hein? Deixa aí nos comentários, de maneira respeitosa. E aliás, hein, vocês que chegaram até aqui, eu sei que são companheiros de guerra, cara, quero que você fale pra mim. Eu vejo que tem muita gente no comentário bem rapidinho, tá? Ah, professor, eu acho que você deveria fazer vários vídeos colocando as notícias separadas porque ficaria mais fácil. Ou, não, professor, eu prefiro que você faça esse meio que relatório geral aí, né? Mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo, mas eu vejo um único vídeo de maneira geral. Tenho duas propostas pra vocês. Ou eu faço vários vídeos, e os vídeos, eles, ao invés de ficarem com 30 minutos, ficam com 10 ou com 12, e eu até consigo fazer uma análise mais aprofundada de cada uma das notícias separadinho. Só que daí vão ser, tipo, 3, 4 vídeos talvez por dia. Consigo fazer isso, né? Vão ser mais longos. Ou a gente continua no atual modelo. O que vocês preferem? Deixa aí, galera, que eu vou ler, tá? Ver a opinião de vocês. Sei que nunca vou agradar todo mundo, né? Mas quero saber qual que é a opinião de vocês. Belezinha? Então, bora lá, ó. Então, o Lula se manifestou, né, em defesa aí do Nicolás Maduro, possivelmente confrontando os interesses americanos na região. E lembrando, galera, que a Venezuela, ela não é que lançou o aplicativo já existia, mas eu quero reforçar para vocês o que significa o que está acontecendo na Venezuela hoje. A Venezuela tem um aplicativo chamado de Vem App, que inclusive foi suspenso do Android, do Apple Store também, porque não respeita exatamente as liberdades individuais, que é um aplicativo em que os cidadãos eles podem se comunicar diretamente com o governo. Até aí sem maiores problemas. O problema é uma das abinhas, que está escrito ali denúncia. Inclusive na parte da denúncia está ali guarimba fascista. Qual que é a ideia? É a ideia que se existir algum tipo de suspeita que uma pessoa que você conhece colabora com o fascismo americano, essa pessoa deve ser denunciada para colaborar com o bem-estar da Venezuela. O próprio Nicolás Maduro falou isso, hein? Falou que é uma ideia maravilhosa e que vai continuar garantindo a paz e a estabilidade. Por isso que você deve denunciar o seu vizinho, enfim, ou pessoas que tenham atitudes suspeitas. Claro que, pensando no Estado venezuelano, isso pode ser utilizado para, então existem pessoas da inteligência americana, tudo tal. Né? O Estado americano alega que é uma questão de segurança. Mas você concorda que eu denunciar alguém suspeito, sem ter exatamente a comprovação que ele fez alguma coisa, e exatamente o que é ser suspeito ou o que é fazer alguma coisa? Por exemplo, nesse momento, eu me posicionar contra o governo Maduro. Tô na Venezuela, claro, né? Já é uma atitude suspeita? Eu já sou um fascista? Porque eu tô me posicionando contra o Maduro? Então, óbvio que isso pode ser um mecanismo de perseguição política. Alguém que eu não goste, alguém que seja uma liderança das ciências humanas, um professor, tal. Não, esse cara aqui, ó, ele tá contra o Maduro, esse cara aqui é a favor do fascismo internacional. Óbvio que isso vai ser um instrumento de perseguição política. Por exemplo, né? Se fosse, né? Se acontecesse aqui no Brasil, já denunciar a Edna, a juíza de ontem, né? Corinthians e Bragantino. Tô brincando, tá? Aqui a Corinthians não vai entender, né? Tô brincando, deixa eu voltar aqui, né? Mas óbvio que pode ser um instrumento, galera, de perseguição política. E claro que isso é preocupante para a Venezuela. E para finalizar, pessoal, tivemos também a Jeanine Áñez, antiga presidente da Bolívia, que assumiu depois que o Evo Morales ele renunciou ao cargo, alegando que existe uma perseguição contra ele. A história é um pouco mais complexa, mas não quero fazer uma análise tão grande aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. Mas a Jeanine Áñez, ela assumiu, e quando o Luiz Arce conseguiu assumir o posto de presidente, o Luiz Arce, que à época era um aliado do Evo Morales, ex-ministro da Economia, e trouxe o Evo Morales de volta, a Jeanine Áñez foi acusada de conspiracionismo, perseguição, e foi presa. A gente sabe que o MAS está em uma queda gigantesca de popularidade. Não é à toa que o Rodrigo Paz foi eleito como presidente da Bolívia, um cara mais à direita, e a Jeanine Áñez foi solta. O que mostra, é bem simbólico, de um novo momento de uma Bolívia que pretende sair um pouco mais do lado esquerdo da força na América Latina e abrir capital, atrair investimentos estrangeiros e até melhor se relacionar com os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.